Cara, investir é uma coisa muito ampla, tá? E eu acho que as pessoas erram, inclusive eu, né? Mas principalmente o cara que é trader, né? É muito normal ver um cara que tomou conhecimento de bolsa, começou a estudar, caiu na análise técnica e ele fica naquela de fazer day trade, de fazer swing trade, os anos vão passando e quando ele vê, ele passou 5 anos, 10 anos com aquele capital na corretora, seja XP, seja onde for, e ele está apenas pensando na parte do trade. Né? E ele acaba negligenciando uma visão muito mais ampla do que é investir. Né? Nada de errado com ter uma postura de trader. Mas e se não der certo? Né? Ou se não der tão certo? Né? O cara vai chegar nos seus 60 anos só tradando? Né? Então, eu acho que o cara tem que ter uma visão mais ampla. Ele não fala nem só de ter uma postura de mais longo prazo, né, que é o que o Kiko tem de investir em empresas, segurar essas posições por mais tempo, né, entender melhor a operação das empresas e montar uma carteira. A gente ainda está falando aí de novo, renda variável, né, e o universo de investimento é muito maior do que renda variável única e exclusivamente. Né? E, inclusive, a renda variável é a parte mais arriscada do processo de investimento. Pode dar muito certo, mas talvez não dê. Né? Então, o cara tem que pensar nos outros aspectos. Então, é muito comum, e eu também, por essa natureza, eu fui muito negligente com a minha parte de investimentos por muito tempo, porque eu acabava nesse mundo de trade só pensando em trade. Mas tu tem que pensar, ainda mais num futuro a longo prazo, em ter uma carteira onde tu possa ter ali investimentos em renda fixa, em outros instrumentos financeiros, talvez fundos imobiliários é uma coisa legal, dolarizar uma parte do teu capital, porque olha o que está acontecendo na Argentina, olha o que está acontecendo na Venezuela, e olha o que está acontecendo no Brasil, né? A gente saiu de $1. O dólar acho que estava 5,60. Tá, agora está caindo, né? Mas eu lembro que o dólar fez uma mínima há muito tempo atrás, depois de ter saído daquela paridade de 1 para 1, né? A gente teve aquele momento bom na bolsa, onde o dólar veio caindo. Eu acho que fez um fundo lá na crise de 2008, eu acho que chegou a 1,55, alguma coisa assim, e teve outro momento mais pra frente, o dólar. E a gente está falando do dólar a 5,60. Tá? Então, é muito amplo isso, e as pessoas têm que prestar um pouquinho mais de atenção, e as pessoas também não são obrigadas a manjar de todo esse aspecto de saber investir de forma completamente abrangente. E é por isso que ter um assessor de investimento, seja numa corretora lá, XP, ou mesmo num banco como Itaú, etc., é legal, o cara ser ajudado por um profissional, né, para poder fazer esses movimentos. Mas eu acho que eu me alonguei um pouco aqui. O meu resumo é: a gente tem que pensar um pouco além do trade. Esse é o ponto fundamental. Você sabe, Bizi, que eu acho interessante se você colocar assim: a gente tem que pensar sempre além do que a gente sabe. Porque daí te força a começar a entender sobre outras coisas, na área de investimento eu estou falando, que aos pouquinhos você vai agregando a tua carteira, né? Seja o cara que é bem específico, está ali em renda variável o tempo todo, day trade, swing trade, ou operações mais alongadas, position, mas que a gente tem um nível de stop que está ali no preço. A gente usa muita análise gráfica para isso, né? Para ir galgando outros tipos de investimento. Então, se você coloca o desafio, você acaba indo atrás, né? Acho legal a visão do que... Oi? Esse é um ponto importante, tá, Kaplan? Bem posicionado aqui, que é o seguinte: eu sempre falo que quem investe no mercado, e a gente está falando um pouco mais aqui de profissão investidor, ele acaba conhecendo de negócios, ele não fica limitado. E nós, por exemplo, tanto no trade ou em várias escolas em que a gente tem para operar na renda variável, a gente consegue agregar pontos adicionais ao dia a dia do mercado. Então, essa questão em que a gente fala hoje que o tema é mais profissão investidor, automaticamente o investidor que ele fica mais experiente,
ele acaba trazendo um pouco de conhecimento do mercado de bancos, mercado de crédito, mercado de elétrico, enfim, uma série de outros pontos que a gente pode falar aqui.